Olá, pessoas fiéis ao nosso amado Suas Conversas. Nosso programa curtinho de bate-papo que você já está acostumado a acompanhar. Estamos de volta hoje para falar um pouquinho de um assunto que lamentavelmente ainda acontece muito. Nesse mês de maio é realizada uma mobilização nacional em prol de uma maior articulação e uma maior disseminação de informações sobre as situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, com o objetivo de fortalecer estratégias de enfrentamento a essas violações. A violência sexual é um assunto complexo e cercado por tabus, nós sabemos bem disso. É uma violação de direitos que afeta a dignidade, a integridade física, invade e viola o direito à proteção de crianças e adolescentes. São situações que fragilizam o direito à convivência, porque muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, pode exigir uma reorganização familiar. É uma violência que também pode impactar ao acesso de outras políticas públicas, como educação, porque as crianças e adolescentes que sofrem dessa violência acabam evadindo da escola. E a saúde, que eu não preciso nem explanar o que acontece com a saúde de uma vítima de violência sexual, ainda mais se ela for criança ou adolescente. Por isso, requer esforços cada vez maiores para o seu enfrentamento. O dia 18 de maio ele foi escolhido para que não fosse esquecido o caso da menina Araceli Cabreira. Nesse mesmo dia, o dia 18 de maio do ano de 1973, essa menina, essa criança, com 8 anos, foi sequestrada em Vitória, no Espírito Santo. Ela foi encontrada alguns dias depois morta e com indícios que havia sofrido violência sexual. A história, até hoje, é marcada por inconsistências, o que causa indignação e choque, assim como muitos outros relatos que a gente sabe nos dias de hoje. Por esse motivo extremamente triste e revoltante, no ano de 2000, essa data foi instituída como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É uma importante data de conscientização, mobilização, engajamento e reflexão. Então, para falar sobre esse tema tão delicado e importante, temos como convidada a Aline Pinho, especialista em assistência social, psicóloga e mestre em psicologia. Aline, bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada a vocês. Aline, então nós vamos iniciar falando um pouco sobre a violência sexual e os aspectos gerais que se desdobram nessas situações. Eu falo vamos, mas é você, né, que vai explorar sobre o assunto. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho do que são essas situações de violência sexual, né? Porque como são cercadas por muitos tabus e por muitas questões, a gente às vezes tem até dificuldade de entender o que são as violências sexuais. Então são situações de violência que elas podem acontecer de diversas formas, não necessariamente envolvendo contato físico. A gente tem uma facilidade de identificar quando acontece alguma coisa física que deixa uma marca ou uma lesão, mas existem situações de violência que não envolvem contato físico. E, infelizmente, as pessoas acham que a violência sexual é só física. Né? Isso, exatamente. Então a gente tem, por exemplo, exposição de fotos, de fotografias, vídeos, que são bem comuns hoje nos meios online. É tão duro falar que é comum, né? É duro isso. Mas é necessário porque Sim. A gente entende a violência sexual como se fosse uma coisa muito rara. E, infelizmente, ela não é. Né? A gente tem também esse processo de uma modernização dessas situações de violência, porque a gente tem um aumento do acesso à internet, um aumento da circulação de vídeos e fotografias. Então, a gente tem outros meios por onde essas violências acabam acontecendo. Então, hoje, a violência sexual é entendida como qualquer ato que constrange uma criança ou uma adolescente a uma estimulação sexual, uma situação sexual inadequada, que ela não tem condições de consentir, né, porque ela não tem desenvolvimento para isso. Não tem idade, não tem maturidade, não tem experiência disso, não tem ela nada, ela não tem recursos para lidar com os impactos disso também. E ela tem que ser protegida, né? Isso, exatamente. Então, é qualquer situação que envolva esse tipo de questão e que coloca essa criança nessa situação de desproteção. E a gente tem também a exploração sexual, que é um tipo de violência que envolve o aspecto comercial. Então envolve uma troca, envolve uma questão comercial, envolve uma compensação de alguma forma. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que uma adolescente
que está num processo de exploração sexual, ela sabe sobre aquilo, ou ela... o pessoal costuma dizer, né? Fulano se prostitui, ou é garota de programa. Isso não existe para criança e adolescente. Né? Não existe essa terminologia, porque é uma situação de exploração. Isso precisa ficar claro. Então, são relações que geralmente envolvem uma diferença de poder, em razão de gênero, em razão da idade, em razão de questões raciais, em razão de questões econômicas. Tem alguém que pode mais do que alguém, geralmente alguém de confiança, então alguém próximo. É o responsável por aquela criança ou adolescente. Ou responsável, ou alguém que tem fácil acesso. Então a gente também sempre acha que a violência sexual tem uma coisa que a pessoa teve uma violência ou teve uma clara coerção. E muitas vezes ela é um processo de sedução. Né? Ela é um processo de conquista da confiança. Então é alguém que tem acesso àquela criança, tem uma diferença de poder e subjuga aquela criança por não enxergar aquela criança ou adolescente como sujeito de direito, mas como um objeto. Uma mercadoria, né? Uma mercadoria, um objeto que você utiliza, que não desumaniza valor, de alguma forma. Então são essas algumas questões que são importantes assim, pra gente lidar com isso. E é importante a gente falar dos impactos também. Né? Tem um impacto para a saúde, que você já bem pontuou. Tem impactos sociais, de parar de frequentar a escola, de parar de ter contato com outras pessoas. Tem impactos físicos de não conseguir dormir bem, de fazer xixi na cama, N outros impactos. Saúde mental, né? Saúde mental, gravidez indesejada. Sim. Então, temos muitos impactos possíveis, né, advindos dessas situações. Você até comentou, né, que as pessoas acreditam, né, que essas situações de violência sexual elas são raras, né? E esse é um dos mitos, né? Como você comentou, ele é um dos mitos. Fala mais um pouquinho sobre isso pra gente. A gente tem uma dificuldade de falar sobre violência sexual porque ela gera incômodo, ela gera vergonha, ela gera culpa. E ela tem uma outra questão que às vezes a criança ou adolescente ele está incomodado com aquele contato, mas ele não consegue reconhecer que aquilo é uma situação de violência. Então, até nomear aquele incômodo como uma violência e entender que você pode pedir ajuda, tem um processo. Eu acho que, assim, me corrija se eu estiver errada, né? Mas ele não consegue discernir isso porque aquilo que você falou é uma pessoa próxima. Uma pessoa de confiança. Aí ele fala, uma pessoa de confiança não vai me fazer mal. Se eu não sei que um determinado toque é indevido e inadequado, eu posso entender aquilo como um carinho, como uma atenção especial. Então, é difícil para a criança nomear aquele incômodo e colocar no lugar de uma situação de violência. É difícil para o adulto também, mas para a criança... Geralmente o abusador, ele fala, né? Eu te amo tanto. Sim, né? Tem um lugar especial, né? Tem um lugar de atenção, tem um lugar de conquista. Então, é importante a gente ter isso em mente. E isso associado com a vergonha, com a culpa, com a negação, com a naturalização de situações que são violentas, mas que a gente ainda não enxerga assim... dificulta que a gente tenha um número expressivo de notificações, de revelações, associado com outras questões do tipo, eu só posso denunciar se eu tiver muita certeza, porque senão eu vou acabar com a vida do fulano ou do ciclano. E aí você deixa de proteger aquela criança, aquele adolescente. Então, hoje, o número que a gente tem de notificações, ele é muito menor do que o número real de situações, por essas questões. E por outras questões, a gente tem uma dificuldade de acreditar que você vai denunciar e que o órgão público, que as autoridades, que as pessoas que estão para proteger vão conseguir fazer alguma coisa. Voltando ao que você falou, eu achei interessante, né, que você fala da situação de incômodo que a criança e o adolescente sentem. Você vê como é algo natural do ser humano saber que aquilo está errado, por mais que ninguém ensinou a ele, né? Por mais que na situação que ele está, estão querendo colocar pra ele que é normal, dentro dele ele sabe que tem alguma coisa errada. É porque tem uma questão da invasão do seu corpo, né? Então, assim, todos nós a gente tem o nosso espaço do nosso corpo e a gente vai se apropriando disso, a gente vai entendendo aquilo que é adequado ou não de contato. E a criança também tem ela também aprende, né, que tem o limite do corpo dela. Então, por exemplo, tem uma coisa que é muito comum você falar pra criança pequena, chega alguém que quer dar um beijo no seu filho e ele não quer... Aí você fala, para de ser bicho do mato, cumprimenta o fulano direito, deixa. E aquilo é o limite dele, de não querer. Então, é importante que a gente não faça isso, que a gente entenda. Se você for me cumprimentar com um abraço e eu não quiser, você vai entender. Sim. É importante que uma criança que não quer me cumprimentar com um abraço também seja compreendida. Ela tem o direito dela de, tipo, não quero abraçar. É até uma proteção, né?
A gente Sim. tem que entender como uma proteção. É uma proteção a gente não tirar dela a possibilidade de colocar esse limite, que é dela. Muito bom. E esse, como outros assuntos, eles são, né, cheios de mitos. E outros mitos decorrem dessa? A gente tem alguns mitos que são bem difundidos, assim. Então, o mito de que a violência sexual ela ocorre sempre fora de casa e com alguém estranho, né? Então a gente se protege para pro fora. Fulano, não fala, mamãe não quer que você fale com estranhos, papai não acha que você, né? Uhum. Então a gente coloca as crianças muito na questão de tipo não interagir com estranhos. Mas essas situações ocorrem muito dentro de casa, com pessoas que são do convívio, né, e que estão circulando ali. Então é importante a gente saber que a maioria dos casos ocorre em contextos intrafamiliares. Por isso que no início falou, né, que sempre tem que ter uma reorganização Sim. familiar na maioria Sim. dos casos. Na maioria dos casos pode ser necessário uma reorganização familiar, porque você tem um afastamento daquela pessoa, às vezes você tem um afastamento da criança do contexto doméstico. Então é uma situação que quando ela se revela, ela é muito crítica para a família. E aí ela precisa realmente do suporte para conseguir lidar com aquilo. Um outro mito é a questão de que o agressor ele é facilmente reconhecível. Então, é aquele senhor que vai ser estranho, ou aquele homem que A é... gente acha que é um biotipo, né? Aquele biotipo ali. E não é, são pessoas comuns que trabalham, que interagem com a gente, que convivem. Aquele termo, acima de qualquer suspeito. Acima de qualquer suspeito. Então, assim, são pessoas que estão entre nós porque é uma situação, infelizmente, naturalizada na nossa cultura. Que advém da nossa desigualdade cultural mesmo, de como a gente se organiza culturalmente. Então, esse é um outro mito. E o mito de que é algo que não pode ser prevenido, é algo que eu não mexo até que aconteça. Então, assim, deixa lá, a gente não faz. Inclusive A agora. prevenção, né? Inclusive agora a gente tem muitos problemas de usar o termo educação sexual como uma coisa que é ruim, que vai despertar interesses ou que a gente não deve tocar, quando na verdade a educação sexual é um dos maiores instrumentos de prevenção de violência sexual, tanto dela acontecer a primeira vez, quanto de reincidência. Eu já li tanto sobre quando tem, né, aborda esses temas na escola e as crianças vêm e falam, opa, pera, isso está acontecendo comigo. E ela relata, né, professor, porque se não tivesse isso, ela não ia relatar. É porque ela começa a reconhecer Exatamente. aquela situação. Informação, né, instrução. É o que a gente estava falando, né? A questão é que a educação sexual ela precisa vir a partir do interesse da criança, você respeitar qual é o limite de conhecimento daquela criança ou daquele adolescente, e a partir do que é adequado para aquela idade. Então, por exemplo, é possível que com crianças muito pequenas você comece a ensinar para ela quais são as partes do corpo dela que são privadas, que são íntimas e que não é comum que outras pessoas demonstrem interesse, né? Isso é importante. É possível que em determinado momento o corpo vai mudando, eles possam perguntar e a gente possa ter respostas adequadas e honestas e verdadeiras sobre isso. E conforme a idade que eles vão perguntando, exatamente. Né? Para cada idade tem uma resposta. Com adolescentes é importantíssimo que a gente trabalhe na educação sexual, por exemplo, questões de consentimento, questões de objetificação do outro, né, como numa relação, num processo de descoberta sexual. Então, assim, são questões que são muito importantes para que as crianças e adolescentes reconheçam seu corpo, reconheçam seus limites e possam se proteger ou possam pedir ajuda quando identificam que alguma coisa, né, não está no caminho, não está correto. Exatamente, muito bom. Como a gente, né, pode fazer para lidar de uma forma adequada? É importante a gente lembrar que essas situações elas são muito cercadas de silenciamento. Então, o segredo ele é sempre uma coisa chave na situação de violência sexual. E é sempre muito difícil de quebrar. É difícil que as crianças e adolescentes compartilhem isso com alguém. Quando acontece, por exemplo, como você falou, né? Tem na escola uma situação e aí ele percebeu e aí ele consegue abrir, ou ela consegue abrir, consegue falar. Aquilo ali foi muito, a gente precisa entender que foi muito difícil para aquela criança ou para aquele adolescente, pode ter sido muito difícil falar. Então é importante que a gente consiga receber. E receber acolhendo, receber sem julgar, receber sem tentar saber. Às vezes a gente
no desespero da coisa, tenta negar, ou tenta falar, não, mas talvez não tenha sido exatamente isso. Talvez você tenha entendido errado. Será que... Ou puxar até alguns detalhes que não tem necessidade Não tem naquele necessidade. momento. E não é nem pra pessoa ali, tem Isso. autoridade que vai fazer isso, né? Então a gente tem que ter uma postura acolhedora, de não julgamento, de estimular e até agradecer a confiança, Sim. porque é importante que a gente estabeleça aquele espaço como espaço de confiança. E a gente tem alguns dispositivos que nos orientam para essa questão da escuta. E nesse caso, como você falou, né, escutar, né, entender, e eu acho que também, né, acredito que até orientar a criança, o adolescente, o que vai acontecer a partir daquele momento, né, para ela ter a confiança, né, que ela falou para a pessoa certa, e ela saber o caminho que vai ser percorrido. Exatamente, porque isso reduz muito os processos de ansiedade. Quando você sabe para onde a coisa vai, né? E a gente tem alguns dispositivos que nos orientam nisso enquanto profissionais, enquanto sociedade, enquanto comunidade, mas especialmente enquanto profissionais, que são parâmetros para essa escuta, que resultaram na escuta especializada que a gente tem hoje. E é exatamente você fazer uma entrevista ou uma escuta baseada nos objetivos da sua escuta. Então, a minha escuta é uma escuta protetiva, o que eu preciso saber para chegar nisso? Eu não preciso saber os detalhes, eu não preciso perguntar mais, eu não preciso entrar em lugares que vão... revitimizando, né? Revitimizar, fazer aquela criança recontar e recontar e recontar aquela história. Então isso é muito importante da gente ter em mente, assim. A nossa escuta, ela é baseada no livre relato, em acolher aquilo que está sendo falado e no objetivo daquilo que eu estou fazendo. Então, qual é o meu objetivo? É protetivo. O que eu preciso saber? É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Muito bom. Aline, como que a política de assistência social ela pode contribuir nesse enfrentamento? A gente precisa entender que as situações de violência, como elas são muito complexas, elas não podem ser enfrentadas de uma forma individual, né? Você precisa de uma rede para isso. E é importante que essa rede esteja funcionando bem para que as famílias, de fato, acessem, mas não sejam sobrecarregadas. A assistência ela tem diversos serviços que podem contribuir nesse processo. O CREAS é o principal, porque é para onde são encaminhados os casos de violência sexual. Porque assim, já violou o direito, né? Isso, já violou o direito e já vai para lá. Sim. Então, ali no CREAS, você oferta essa proteção social, focando no restaurar as questões protetivas, em lidar com os impactos da violência, entender que rede essa família está acessando e que demandas ela já está conseguindo lidar a partir disso. Então, é mais nesse sentido, né? Você está indo já com um direito violado, com um processo de lidar com esses impactos, né? De desenvolver algumas seguranças para lidar com esses impactos. Mas você tem, por exemplo, o acolhimento. Algumas crianças, elas vão ser afastadas do lar e elas vão precisar de serviços de acolhimento, seja a família acolhedora, seja unidades de acolhimento, né? Então a gente precisa olhar para isso. Você tem também os serviços de convivência, que a gente não fala muito quando se fala em violência, mas que prevê a inserção prioritária de crianças e adolescentes, de pessoas adultas também que sofreram violência nesses serviços. Por quê? Porque são serviços onde essas pessoas podem desenvolver habilidades sociais, e desenvolver vínculos com a comunidade, desenvolver outros vínculos ali. O próprio serviço fala isso, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Que é essencial para lidar com violência. Então você tem isso. Além disso, o serviço de convivência é um espaço privilegiado de revelação de situações de violência. Eu acho que a criança, o adolescente, que ele vai lá, ele acaba ouvindo o que o outro fala e ele também coloca para fora. Ele não se sente sozinho no mundo, não aconteceu só com ele. Sim. E ele consegue compartilhar isso. Isso pode acontecer no serviço de convivência, isso que você está falando é muito importante no acompanhamento de situações de violência sexual. É muito importante que nos serviços que a gente presta, inclusive no CREAS, a gente consiga abrir esse espaço para que essas crianças, adolescentes e as famílias também entendam que aquilo não aconteceu só com elas. Isso não é uma questão individual, que a culpa não é delas. Isso é uma questão coletiva que acontece na nossa sociedade, a partir da nossa cultura, e que, enfim, isso é muito importante para reduzir sentimento de culpa, de vergonha. Saber aprender a lidar, né? Lidar com o estigma de que, né, aconteceu comigo e eu vou ser assim para sempre. Não é isso, né? Você não pode reduzir a pessoa àquela situação. Não pode olhar para ela a partir do problema. A gente precisa olhar a partir das possibilidades. Isso é muito importante. E a gente tem também o serviço de abordagem, que é uma estratégia bem privilegiada porque ele vai para a rua, né? Então, é um dos espaços mais vulneráveis para situações de violência. Então, ele consegue mapear, ele consegue ser uma porta de entrada para essas situações que a gente não alcançaria inicialmente. Ou seja, tem muitos
muitos meios, né, para falar sobre isso, para abordar isso, para tratar isso. Sim. Bom, gente, a gente encerra por aqui esse bate-papo, lembrando que devemos continuar a promover a conscientização, trabalhando em parceria com instituições e governos para implementar políticas de proteção e prevenção, principalmente, né, prevenção mais efetiva. Também é fundamental que todos, mas todos mesmo, sem exceção, se envolvam na luta contra a violência sexual e que a gente consiga criar ambientes seguros para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Cada um de nós pode fazer a diferença em ouvir, acreditar, porque muitas vezes é colocado em xeque o que a criança relata, e a apoiar as vítimas, além de denunciar qualquer suspeita de abuso. Como a Aline falou, você não precisa ter certeza. Tem uma suspeita, denuncia, e aí a investigação não é por nossa conta. E agora sim, nós chegamos ao fim de mais um Suas Conversa. Aline, obrigada. Obrigada a vocês. Tá? Eu sei que é um assunto denso, né? Mas necessário. Importantíssimo. Importantíssimo. Em todos os meses do ano, mas principalmente nesse mês de maio. Exatamente. Bom, gente, como sempre, essa conversa ela vai estar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Obrigada por estarem aqui conosco e daqui a alguns dias nós vamos nos ver novamente com outro tema muito importante nas suas conversas. Tchau, tchau.